Capítulo 12. Os desempregados e os destituídos de lar. Há homens e mulheres de grande coração, os quais meditam ansiosamente na situação dos pobres e nos meios pelos quais possam ser aliviados. Um problema para o qual muitos estão buscando uma solução é como os desempregados e os que não têm lar podem ser ajudados em obter as bênçãos comuns da providência de Deus e viver a vida que ele intentava que o homem vivesse. Mas não há muitos, mesmo entre educadores e estadistas, que compreendam as causas que se acham no fundo do atual estado da sociedade. Os que seguram as rédeas do governo são incapazes de resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria e do crime crescente. Estão lutando em vão para colocar as operações comerciais em base mais segura. Se os homens dessem mais atenção aos ensinos da palavra de Deus, encontrariam uma solução a esses problemas que os desconcertam. Muito se poderia aprender do Antigo Testamento quanto à questão do trabalho e do alívio dos pobres. No plano de Deus para Israel, toda a família tinha um lar no campo e terreno suficiente para cultivo. Assim eram proporcionados tanto os meios como o incentivo para uma vida útil, industriosa e independente. E nenhuma medida humana jamais suplantou esse plano. A pobreza e a miséria que hoje existem se devem, em grande parte, ao fato de o mundo ter se afastado dele. Ao estabelecer Israel em Canaã, a terra foi dividida entre todo o povo, sendo excetuados apenas os levitas, como ministros do santuário nessa equitativa distribuição. As tribos eram contadas por famílias, e a cada uma destas era concedida, segundo o seu número, uma herança proporcional. Embora uma pessoa pudesse por algum tempo dispor de sua possessão, não poderia vender permanentemente a herança de seus filhos. Quando habilitada a resgatar sua herança, estava em qualquer tempo na liberdade de o fazer. As dívidas eram perdoadas cada 7 anos, e no 50º ou ano do jubileu, toda a propriedade em terras revertia a seu original possuidor. A terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém achar o que basta para o seu resgate, tornará a sua possessão. Mas se alguém não alcançar o que basta para restituí-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Levítico capítulo 25, versos 23 a 28. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Levítico capítulo 25, verso 10. Assim cada família era garantida em sua possessão, sendo proporcionada uma salvaguarda contra os extremos, quer da opulência, quer da miséria. Em Israel era considerado um dever o preparo profissional. Exigia-se de cada pai que ensinasse a seus filhos algum ofício útil. Os maiores homens em Israel eram exercitados para atividades industriais. O conhecimento dos deveres pertencentes ao governo da casa era considerado essencial a toda mulher, e a habilidade nesses deveres era considerada uma honra para as mulheres da mais alta posição. Várias profissões eram ensinadas nas escolas dos profetas, e muitos dos alunos se mantinham a si mesmos por meio de trabalho manual. Essas medidas não conseguiam, entretanto, evitar inteiramente a pobreza. Não era desígnio de Deus que cessasse de todo essa condição. É um de seus meios para o desenvolvimento do caráter. Pois nunca cessará o pobre, diz ele, do meio da terra. Pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deuteronômio capítulo 15, verso 11. Quando em ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta,
quanto baste para a sua necessidade. Deuteronômio capítulo 15, versos 7 e 8. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças descaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Levítico capítulo 25, verso 35. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente. Levítico capítulo 19, verso 9. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Deuteronômio capítulo 24, versos 19 a 21. Ninguém precisa temer que sua liberalidade o leve à necessidade. A obediência aos mandamentos de Deus daria certamente em resultado a prosperidade. Por esta causa, disse Deus, te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Deuteronômio capítulo 15, verso 10. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Deuteronômio capítulo 15, verso 6. A palavra de Deus não sanciona nenhum plano que enriqueça uma classe pela opressão e o sofrimento de outra. Em todas as nossas transações comerciais, ela nos ensina a colocar-nos no lugar daqueles com quem estamos tratando, a considerar não somente o que é nosso, mas também o que é dos outros. Aquele que se aproveitasse do infortúnio de um outro para se beneficiar a si mesmo, ou que buscasse para si lucros por meio da fraqueza ou incompetência de outros, seria um transgressor, tanto dos princípios como dos preceitos da palavra de Deus. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Deuteronômio capítulo 24, verso 17. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor. Deuteronômio capítulo 24, versos 10 a 12. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura. Em que se deitará? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Êxodo capítulo 22, versos 26 e 27. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão. Levítico capítulo 25, verso 14. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Levítico capítulo 19, verso 35. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Deuteronômio capítulo 25, versos 13 e 14. Balanças justas, pedras justas, efa justo e justo intereis. Levítico capítulo 19, verso 36. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Mateus capítulo 5, verso 42. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Salmo 37, verso 21. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Isaías capítulo 16, versos 3 e 4. O plano de vida que Deus deu a Israel destinava-se a servir de lição objetiva para toda a humanidade. Fossem esses princípios postos em prática hoje em dia, quão diverso seria o mundo. Dentro dos vastos limites da natureza, ainda há margem para os sofredores e necessitados acharem um lar. Há ainda, dentro de seu meio, recursos suficientes para lhes fornecer alimento. Ocultas nas profundezas da terra, existem bênçãos para todos quantos têm a coragem, a força de vontade e a perseverança de lhe recolher os tesouros.
O cultivo do solo, o emprego designado por Deus ao homem no Éden, abre um campo que oferece a multidões oportunidades para ganhar a subsistência. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, verso 3. Milhares e dezenas de milhares dos que se apinham nas cidades, à espera de um acaso para ganhar uma ninharia, poderiam estar trabalhando no solo. Na maioria dos casos, essa insignificância que ganham não é gasta em pão, mas posta na gaveta do vendedor de bebidas, para obter aquilo que destrói alma e corpo. Muitos consideram o lavrar a terra como trabalho vil e procuram obter a subsistência por meio de expedientes, de preferência a um trabalho honesto. Este desejo de ganhar a vida sem trabalho abre de maneira quase ilimitada a porta à ruína, ao vício e ao crime. Há nas grandes cidades multidões que recebem menos cuidado e consideração dos que os que são concedidos a mudos animais. Pensai nas famílias amontoadas como rebanhos em miseráveis cortiços, sombrios porões muitos deles, exalando umidade e imundícia. Nesses sórdidos lugares as crianças nascem, crescem e morrem. Nada vem das belezas naturais que Deus criou para deleitar os sentidos e elevar a alma. Rotas e quase morrendo de fome, vivem elas entre o vício e a depravação, moldadas no caráter pela miséria e o pecado que as rodeia. As crianças só ouvem o nome de Deus de maneira profana. A linguagem suja, as imprecações e os insultos enchem-lhes os ouvidos. As exalações da bebida e do fumo, nocivos maus cheiros e degradação moral pervertem-lhes os sentidos. Assim se preparam multidões para se tornarem criminosos, inimigos da sociedade que os abandonou à miséria e à degradação. Nem todos os pobres dos becos das cidades pertencem a essa classe. Homens e mulheres tementes a Deus têm sido levados aos extremos da pobreza por doença ou infortúnio, muitas vezes causados pelos desonestos planos dos que vivem à custa dos semelhantes. Muitos que são retos e bem-intencionados ficam pobres por falta de preparo profissional. Por ignorância, se acham inaptos para lutar com as dificuldades da vida. Levados a esmo para as cidades, são muitas vezes incapazes de achar emprego. Rodeados de cenas e sons de vícios, são sujeitos a terríveis tentações. Associados e muitas vezes classificados com os viciados e os degradados, é somente por uma luta sobre-humana, um poder acima do finito, que podem ser preservados de cair no mesmo abismo. Muitos se apegam firmemente à sua integridade, preferindo sofrer a pecar. Esta classe, em especial, requer auxílio, simpatia e ânimo. Se os pobres agora aglomerados nas cidades encontrassem habitações no campo, poderiam não somente ganhar a subsistência, mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje desconhecem. Trabalho árduo, comida simples, estrita economia, muitas vezes durezas e privações, eis o que seria sua vida. Mas que bênçãos lhe seria deixar a cidade com suas atrações para o mal, sua agitação e crime, sua miséria e torpeza, para o sossego, a paz e pureza do campo. Para muitos dos que residem nas cidades, sem ter um cantinho de relva verde em que pisar, que olham ano após ano para pátios imundos, becos estreitos, paredes e pavimentos de tijolo e céu nublado de poeira e fumaça, pudessem eles ser levados a alguma região agrícola, circundada de verdes campinas, matas, colinas e riachos, os límpidos céus e o ar fresco e puro dos campos, isto lhes pareceria quase um paraíso. Separados em grande parte do contato do homem e da dependência deles, afastado das máximas e costumes corruptores do mundo e de suas tentações, aproximar-se-iam mais do coração da natureza. A presença de Deus lhes seria mais real. Muitos aprenderiam a lição da confiança nele. Mediante a natureza, ouviriam sua voz comunicando-lhes paz e amor ao coração. E espírito e alma e corpo corresponderiam ao restaurador e vivificante poder. Se hão de tornar-se um dia industriosos e independentes, muitos precisam de ter auxílio, encorajamento e instrução.
Há multidões de famílias pobres, pelas quais não se poderia fazer nenhum melhor trabalho missionário do que ajudá-las a se estabelecerem no campo, a aprenderem a tirar dele um meio de vida. A necessidade de tal auxílio e instrução não se limita às cidades. Mesmo no campo, com todas as suas possibilidades quanto a uma vida melhor, multidões de pobres se acham em grande carência. Localidades inteiras estão destituídas de educação em assuntos industriais e higiênicos. Há famílias morando em choças, com mobília e vestuário deficiente, sem utensílios, sem livros, destituídos tanto de confortos como de meios de cultura. Almas embrutecidas, corpos fracos e mal formados mostram os resultados da má hereditariedade e dos hábitos errôneos. Essas pessoas devem ser educadas principiando com os próprios fundamentos. Têm vivido uma vida frouxa, ociosa, corrupta e precisam ser exercitadas nos hábitos corretos. Como podem elas ser despertadas para a necessidade de melhoria? Como podem ser encaminhadas para um mais elevado ideal de vida? Como podem ser ajudadas a se erguer? Que se pode fazer onde domina a pobreza, tendo-se com ela de lutar a cada passo? O trabalho é certamente difícil. A necessária reforma jamais se efetuará, a menos que homens e mulheres sejam assistidos por um poder fora deles mesmos. É o desígnio de Deus que o rico e o pobre estejam intimamente ligados pelos laços da simpatia e da assistência mútua. Os que dispõem de meios, talentos e aptidões devem empregá-los para benefício de seus semelhantes. Os agricultores cristãos podem fazer um verdadeiro trabalho missionário em ajudar os pobres a encontrar um lar no campo e ensinar-lhes a lavrar o solo e torná-lo produtivo. Ensinai-os a servir-se dos instrumentos de agricultura, a cultivar as várias plantações, a formar pomares e cuidar deles. Muitos dos que lavram o solo deixam de colher a devida retribuição por causa de sua negligência. Seus pomares não são devidamente cuidados, as sementes não são semeadas no tempo conveniente, e a obra de revolver a terra é feita de modo superficial. Seu mau êxito lançam eles à conta da esterilidade do solo. Dá-se muitas vezes um falso testemunho ao condenar uma terra que, devidamente cultivada, havia de produzir fartos lucros. A estreiteza dos planos, o pequeno esforço desenvolvido, o pouco estudo feito quanto aos melhores processos, clamam em alta voz por uma reforma. Ensinem-se os métodos apropriados a todos quantos estejam dispostos a aprender. Se alguns não gostam que lhes faleis de ideias avançadas, dai-lhes silenciosamente as lições. Cultivai do melhor modo vossa própria terra. Dirigi, quando vos for possível, uma palavra aos vizinhos e deixai que a colheita fale eloquentemente em favor dos bons métodos. Demonstrai o que se pode fazer com a terra, quando devidamente cultivada. Deve-se dar atenção ao estabelecimento de várias indústrias, para que famílias pobres possam assim encontrar colocação. Carpinteiros, ferreiros, enfim, todos quantos têm conhecimento de algum ramo de trabalho útil, devem sentir a responsabilidade de ensinar e ajudar o ignorante e o desempregado. No serviço aos pobres há, para as mulheres, um vasto campo de utilidade, da mesma maneira que para os homens. A eficiente cozinheira, a dona de casa, a costureira, a enfermeira, de todas elas é necessário auxílio. Ensinem-se os membros das famílias pobres a cozinhar, a costurar e remendar sua própria roupa, a tratar dos doentes, a cuidar devidamente da casa. Ensinem-se aos meninos e às meninas alguma ocupação útil. Necessitam-se famílias missionárias que se estabeleçam em lugares incultos, que agricultores, financistas, construtores e os que são hábeis em várias artes e ofício vão para os campos negligenciados para melhorar a terra, estabelecer indústrias, preparar lares modestos para si mesmos e ajudar a seus vizinhos. Os lugares rústicos da natureza, os sítios selvagens, Deus tem tornado atrativos com a presença de coisas belas entre as não aprazíveis. Tal é a obra que somos chamados a fazer. Os próprios desertos da terra, cujo aspecto parece destituído de atração, podem se tornar como o jardim de Deus. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro,
E dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Isaías capítulo 29, versos 18 e 19. Dando instruções em atividades práticas, podemos muitas vezes ajudar os pobres da maneira mais eficaz. Em regra, os que não foram exercitados no trabalho não têm hábitos de laboriosidade, perseverança, economia e abnegação. Não sabem se dirigir. Frequentemente, por falta de cuidado e são discernimento, há desperdícios que lhes manteriam a família com decência e conforto, fossem cuidadosa e economicamente empregados. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Provérbios capítulo 13, verso 23. Podemos dar aos pobres e prejudicá-los, ensinando-os a depender de outros. Tais dádivas animam o egoísmo e a inutilidade. Conduzem muitas vezes à ociosidade, ao desperdício e à intemperança. Homem algum que seja capaz de ganhar sua subsistência tem o direito de depender dos outros. O provérbio, o mundo me deve a manutenção, encerra a essência da mentira, da fraude e do roubo. O mundo não deve a subsistência a nenhum homem capaz de trabalhar e ganhar a vida por si mesmo. A verdadeira caridade ajuda os homens a se ajudarem a si mesmos. Se alguém vem à nossa porta e pede alimento, não devemos mandar embora com fome. Sua pobreza pode ser o resultado de um infortúnio. Mas a verdadeira beneficência significa mais que simples dádivas. Importa num real interesse no bem-estar dos outros. Cumpre-nos buscar compreender as necessidades dos pobres e dos aflitos e conceder-lhes o auxílio que mais benefício lhes proporcione. Dedicar pensamentos e tempo e esforço pessoal custa muitíssimo mais que dar meramente dinheiro. Mas é a verdadeira caridade. Os que são ensinados a ganhar o que recebem aprenderão mais prontamente a empregá-lo bem. E aprendendo a depender de si próprios, estão adquirindo aquilo que não somente os tornará independentes, mas os habilitará a ajudar a outros. Ensinai a importância dos deveres da vida aos que estão desperdiçando suas oportunidades. Mostrai-lhes que a religião da Bíblia nunca torna os homens ociosos. Cristo sempre incentivou ao trabalho. Por que estáis ociosos todo dia? Disse aos indolentes. Convém que eu faça as obras, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, verso 4. É o privilégio de todos dar ao mundo, em sua vida de família, em seus costumes e práticas e ordem, um testemunho do que o Evangelho pode fazer pelos que lhe obedecem. Cristo veio ao mundo para dar-nos um exemplo daquilo que nos podemos tornar. Espera que seus seguidores sejam modelos de correção em todas as relações da vida. Deseja que o toque divino se manifeste nas coisas exteriores. Nosso lar e os arredores devem ser uma lição prática, ensinando o processo de aperfeiçoamento, de maneira que a atividade, o asseio, o bom gosto e o refinamento tomem o lugar da ociosidade, da falta de limpeza, da desordem e do que é grosseiro. Por nossa vida e exemplo, podemos ajudar outros a distinguir o que é repulsivo em seu caráter e ambiente, e em cortesia cristã podemos animar o aperfeiçoamento. Ao manifestarmos interesse neles, encontraremos oportunidade de lhes ensinar a empregar melhor suas energias. Nada podemos fazer sem ânimo e perseverança. Dirigir palavras de esperança e ânimo aos pobres e abatidos. Se necessário, dá-lhes provas palpáveis de vosso interesse, ajudando-os quando se encontram em apertos. Os que têm tido muitas vantagens devem lembrar-se de que eles ainda erram em muitas coisas e que lhes é penoso quando seus erros são indicados, sendo-lhes apresentados um belo modelo do que devem ser. Lembrai-vos de que a bondade conseguirá mais que a censura. Ao procurardes ensinar os outros, agi de maneira que eles vejam que lhes desejais uma mais elevada norma e estáis dispostos a dar-lhes auxílio. Se em algumas coisas eles falham, não vos apresseis a condená-los. Simplicidade, abnegação e economia
lições tão essenciais aos pobres afiguram-se-lhes muitas vezes difíceis e indesejáveis. O exemplo e o espírito do mundo estão continuamente incitando e fomentando o orgulho, o amor da ostentação, condescendência consigo mesmo, prodigalidade e ociosidade. Esses males levam milhares à penúria e impedem outros milhares de se erguerem da degradação e miséria. Os cristãos devem animar os pobres a resistir a essas influências. Jesus veio ao mundo em humildade. Foi de modesto nascimento. A majestade do céu, o Rei da Glória, o líder das hostes angélicas, humilhou-se para aceitar a humanidade, preferindo assim uma vida de pobreza e humilhação. Não teve oportunidades que não sejam dadas aos pobres. Labuta, asperezas e privações constituíam uma parte da sua experiência diária. As raposas têm covis, disse ele, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 9, verso 58. Jesus não buscava a admiração ou o aplauso das pessoas. Não comandava um exército. Não governava algum reino terrestre. Não cortejava o favor dos ricos e honrados deste mundo. Não pretendia uma posição entre os dirigentes da nação. Habitou entre os humildes, reduziu a nada as artificiais distinções da sociedade. A aristocracia do nascimento, da fortuna, do talento, do saber e da classe não existiam para ele. Ele era o príncipe do céu. Todavia, não escolheu seus discípulos dentre os instruídos doutores da lei, dos príncipes, dos escribas ou dos fariseus. Passou-os por alto, porque se orgulhavam de seu saber ou posição. Eram aferrados às tradições que tinham e às superstições. Aquele que lia os corações escolheu humildes pecadores dispostos a aprenderem. Comeu com publicanos e pescadores e misturou-se com o povo comum, não para se tornar vulgar e terreno como eles, mas a fim de que, pelo preceito e o exemplo, lhes apresentasse retos princípios e os elevasse de seu mundanismo e aviltamento. Jesus tentou corrigir a falsa norma do mundo no julgar o valor dos homens. Colocou-se ao lado dos pobres para tirar da pobreza o estigma que o mundo lhe imprimira. Dela arrancou para sempre a ignominia do desprezo, abençoando os pobres, os herdeiros do reino de Deus. Ele nos indica a vereda que trilhou, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. Os obreiros cristãos devem aproximar-se do povo na posição em que este se encontra e educá-lo não no orgulho, mas na edificação do caráter. Ensinar-lhes como Cristo trabalhava e se negava a si mesmo. Ajudai-os a aprender dele as lições de abnegação e sacrifício. Ensinai-os a estar alerta quanto à condescendência com o próprio eu no se conformar com a moda. A vida é demasiado valiosa, demasiado cheia de solenes e sagradas responsabilidades para ser desperdiçada em agradar-se a si mesmo. Homens e mulheres mal têm começado a compreender o verdadeiro objetivo da vida. São atraídos pelo brilho e a ostentação. São ambiciosos de preeminência mundana. A esta se sacrificam os verdadeiros objetivos da vida. As melhores coisas da existência, a simplicidade, a honestidade, a veracidade, a pureza e a integridade, não se pode vender nem comprar. Elas são tão gratuitas para o ignorante como para o educado, para o humilde trabalhador como para o honrado estadista. Para todos proveu Deus prazeres que podem ser fruídos pelo rico e pelo pobre semelhantemente. O prazer que se encontra no cultivo da pureza de pensamento e no desinteresse da ação. O prazer que provém de dirigir palavras de simpatia e praticar atos de bondade. Dos que tais serviços realizam, irradia a luz de Cristo para aclarar vidas obscurecidas por muitas sombras. Ao mesmo tempo que ajudais o pobre nas coisas temporais, mantende sempre em vista suas necessidades espirituais. Que vossa própria vida testifique do poder mantenedor de Cristo. Que vosso caráter revele a elevada norma que todos podem atingir. Ensinai o Evangelho em simples lições concretas. Que tudo com que tendes de lidar seja uma lição na formação do caráter.
Na humilde rotina do trabalho, os mais fracos, os mais obscuros, podem ser cobreiros de Deus e ter o conforto de sua presença e sua mantenedora graça. Não lhes cabe afadigar-se com ansiosas preocupações e desnecessários cuidados. Trabalhem eles dia a dia, cumprindo fielmente a tarefa que a providência de Deus lhes designa, e Ele os terá sob seu cuidado. Diz o Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. O cuidado do Senhor envolve todas as suas criaturas. Ele as ama a todas e não faz diferença, a não ser que tenha mais terna piedade para com os que são chamados a suportar os mais pesados fardos da vida. Os filhos de Deus devem enfrentar provas e dificuldades, mas devem aceitar sua situação com um espírito animoso, lembrando-se de que por tudo que o mundo lhes negligencia dar, o próprio Deus os indenizará com os melhores favores. É quando chegamos às circunstâncias difíceis que Ele revela seu poder e sabedoria em resposta à humilde oração. Nele confiai como um Deus que ouve e responde à oração. Ele se vos revelará como alguém capaz de socorrer em todas as emergências. Aquele que criou o homem, que lhe deu suas maravilhosas faculdades físicas, mentais e espirituais, não recusará aquilo que é necessário para manter a vida por ele dada. Aquele que nos deu sua palavra, as folhas da árvore da vida, não reterá de nós o conhecimento da maneira de prover alimento a seus necessitados filhos. Como pode a sabedoria ser obtida por aquele que maneja o arado e tange os bois? Buscando-a como a prata e procurando-a como a tesouros escondidos. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Isaías capítulo 28, verso 26. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías capítulo 28, verso 29. Aquele que ensinou a Adão e Eva no Éden a guardar o jardim, deseja instruir os homens hoje. Há sabedoria para o que conduz o arado e lança a semente. Deus abrirá caminhos de progresso diante dos que nele confiam e lhe obedecem. Marchem eles avante animosamente, confiando nele quanto à satisfação de suas necessidades, segundo as riquezas de sua bondade. Aquele que alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixinhos é capaz de nos dar hoje o fruto de nossos labores. Aquele que disse aos pescadores da Galiléia: lançai as vossas redes para pescar, e que ao obedecerem encheu-lhes as redes até se romperem, deseja que seu povo veja nisto uma prova do que fará por eles hoje em dia. O Deus que no deserto deu aos filhos de Israel o maná do céu, vive e reina ainda. Ele guiará seu povo e lhe dará habilidade e entendimento na obra que são chamados a realizar. Dará sabedoria aos que se esforçam para cumprir conscienciosa e inteligentemente o seu dever. Aquele que possui o mundo é rico em recursos e há de abençoar a todo aquele que está buscando abençoar a outros. Necessitamos olhar com fé ao alto. Não devemos ficar desanimados por causa de aparentes fracassos, nem desfalecidos com a tardança. Cumpre-nos trabalhar com ânimo, esperança e gratidão, crendo que a terra contém em seu seio ricos tesouros para o fiel obreiro recolher, depósitos mais preciosos que a prata ou o ouro. As montanhas e colinas estão mudando, a terra está ficando velha como um vestido, mas as bênçãos de Deus, que estende para seu povo uma mesa no deserto, jamais cessará.